Bora lá, então, vamos começar se espreguiçando para tirar a preguiça. O leãozinho fugiu, gente. Vamos lá. Mais um dia que isso começa. Tudo é intencional, tá, meninas lindas? Acho que no final das contas vai ser nós três, né? Ah, hoje nós vamos falar sobre consciência, trazendo consciência. Então, nós vamos trazer consciência sobre o nosso corpo também. Como é que ele tá. Então, se não conseguirem fazer, beleza. Mas dei o máximo, né? Mexe o pezinho também. E, ó, nós vamos começar com um polichinelo, mas ele é sem pular, tá? Aí você vai aumentando. Cuidem a respiração de vocês para não dar aquela fadiga. Então, respira. É para nós mandar uma endorfina para o nosso corpo despertar, para ele tirar a preguiça. Olha, se você tiver aí uma coisinha para botar no chão, ah, pode ser uma almofadinha debaixo da bunda mesmo. E daí nós vamos pro chão agora. Vocês conseguem me ver se eu deitar? Consegue? Tá. Ó, a ideia desse aqui é a gente levantar aqui, ó. Aí baixa, levanta. Baixa, levanta. Eu não vou enxergar vocês, mas aí vocês fazem ali, tá? É, sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Bom que quando a gente deita, faz exercícios mais leves assim, a gente consegue perceber o corpo, consegue ver o que tá desalinhado. Aí, agora, nós vamos fazer outro para a coluna, tá? Fica na posição do gatinho. A gente vai subir a coluna, ó, e baixar. Sobe, como se fosse empurrar o chão. Daí baixa a barriga para dentro, sobe a cabecinha. Quando puxar a barriga para cima, inspira, puxa o ar. Quando botar a barriga para baixo, solta o ar. Esse exercício é bom para trazer um alinhamento da coluna, mas a gente sente lá na lombar, né? Não sei vocês, mas eu sinto na lombar. Vamos fazer mais duas? Desce. Mais um. Ó, agora, vamos fazer uma mobilidade do quadril, tá? No chão mesmo. Ó. Bota um pezinho como se fosse fazer a borboletinha, bem perto do seu quadril aqui. E o outro pé, tu deixa numa lisinha aqui do lado, tá? A gente vai pendurar pro lado que tá pra fora a perna, tá? Então, no caso, a minha perna direita pra fora, eu vou me esticar toda lá pra direita. Segura, tá esticando, tá esticando. Agora troca a perna. Vamos esticar pra esquerda. Ou quem tá ao contrário, vai ao contrário.
Coisa boa. Ah, agora, uma perna tu estica, a outra tu passa por cima. E agora nós vamos botar a mão lá atrás, tu vai ficar na pontinha do dedo. Que é para tuas costas ficar reta e tu torce. Sempre vem a respiração. Troca a perna. O mais difícil para mim desse é ficar com a coluna reta. Foi. Agora estica as perninhas. Vamos tentar pegar o máximo que a gente consegue lá do nosso pé. Eu senti todo o teu tendão atrás da coxa esticando agora. O segredo de conseguir alcançar o pé é quando você inspira, você se joga o tronco para frente e solta o ar. Aí você vai indo como se fosse passinho por passinho para frente. Alongou aí? Esticou tudo? Aqui esticou. Bora lá esticar agora o nosso emocional, nosso espiritual. Bate um pouquinho, por favor. Me empolguei aí, botei muito alto. Deixa bem baixinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me ver? Sim? Tranquilo? Vocês têm Bíblia? Tem Bíblia ali? Nós vamos abrir em Provérbios 29:1. Se vocês quiserem já abrir. Aí nós vamos fazer a nossa oração e vamos começar esse. Provérbios 29:1. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Vocês podem acompanhar aí. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Vamos orar e daí a gente vai fluir nisso. Hoje vai ser esse o nosso versículo, tá bom? Paizinho, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada porque a gente pode estar aqui, Pai. Nós temos a nossa casa, nós temos uma cadeira, nós temos uma mesa, nós temos o nosso copo com água aqui que a gente pode, Pai, estar degustando, Pai, dessa água que é a fonte de energia para o nosso corpo, Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque o Senhor nos levantou, o Senhor nos deu uma cama quente, nós dormimos bem, confortáveis, Pai. Muito obrigada pelo teto que está sobre nossa cabeça, que em dias de chuva não molha a gente, Pai. Que em dias de vento protege a nossa casa, a nossa família. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratos pelo pouco que temos, Senhor. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos escolher. Obrigada por nos capacitar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor deu por nós através de Jesus. Obrigada por nos redimir dos nossos pecados, Pai. Graças nós te damos por isso, Senhor, porque o Senhor nos amou de uma forma incondicional, Senhor. E é nesse formato que nós queremos chegar, Pai. Nós queremos, Pai, melhorar dia após dia. Nós queremos chegar, Pai, a este amor incondicional, incondicional de atitudes, de comportamentos, de pessoas, independente de quem seja, Senhor. Nós queremos amar de forma incondicional, porque o Senhor nos amou dessa forma, o Senhor se entregou por nós, por algo, o Senhor fez algo que nós não faríamos, Senhor, hoje aqui na terra por ninguém. Nem mesmo, talvez, por nós mesmos, Pai, por nós não se sentir merecedores. Mas nós estamos nesse desafio, Pai, de 40 dias, porque
Nós queremos entender quem o Senhor nos preparou para ser, Pai. Nós queremos, Pai, descobrir a nossa real identidade em Ti. Nós queremos, Pai, nos sentir merecedoras, merecedoras do amor, merecedoras da paz, merecedoras de tudo que há de melhor nesta terra, Pai. Então, Pai, eu te peço, resgata a nossa identidade. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, o nosso entendimento para Te ouvir, Senhor, para que o Senhor traga à luz aquilo que está escuro e escondido dentro de nós e que nos impede de viver a vida boa, perfeita e agradável que o Senhor tem para nós. Pai, que traz clareza para nós. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira, Pai, todas as narrativas, todas as historinhas que nós contamos, Pai. Traz, Pai, verdade para nós, porque a sua palavra fala que a verdade, ela liberta. Ela pode até doer, Senhor, na nossa alma, mas ela vai nos libertar, Senhor. Ela vai nos libertar daquilo que a gente carregava como as mentiras que nós carregávamos como verdades. É as mentiras que nós vamos deixar para trás, Pai. E nos conduz, Senhor, nesse caminho, nos conduz em cada palavra, Senhor. Eu coloco-me, Pai, à tua disposição, Senhor. Flua em mim e através de mim, Senhor, para a vida delas que estão me ouvindo, Senhor. Eu quero ser boca de ti, Senhor. Eu quero trazer as tuas verdades, a tua palavra real, que traz vida, Pai. Não a que traz condenação, a que traz morte. Em nome de Jesus, Pai, me usa. Eu sou seu vaso, Senhor. Então me transborde para que eu possa transbordar, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, tira todo pensamento contrário, todo sentimento ruim, Senhor. Tudo aquilo que vem para tentar nos afastar, tirar nossa concentração, para tirar a nossa disposição de estar aqui, Senhor. Tira de perto de nós, Senhor, tudo aquilo que incomoda, que pode roubar o nosso foco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o centro desta manhã. Nós queremos começar o nosso dia da melhor forma, Senhor, que é te adorando, que é te glorificando, Senhor, estando contigo, te amando, Senhor, porque nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Por mais que isso pareça que é uma mentira na nossa alma, sim, nós te amamos, Pai, por isso que nós te buscamos. Por isso que nós queremos mais estar contigo, Pai. Foi para isso que o Senhor nos criou, para sermos um contigo, Pai, assim como o Senhor foi com Cristo. Então, nós queremos, dia após dia, sermos uma contigo, Pai. Em nome de Jesus, esteja à frente deste projeto, Senhor. Conduz em tudo, Pai. Eu mando agora os anjos em favor de todos os nossos familiares, todas as pessoas da nossa casa, da nossa família, onde estiverem. Anjos estejam guardando eles, livrem de todo perigo, de todo mal. E estejam guardando a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, bom orar. Então, meninas, vamos começar. Eu vou, como eu acabei esquecendo, eu disse ontem que eu ia mandar a foto, né, do devocional, e eu acabei esquecendo, mas hoje eu vou mandar sem falta, tá? Se vocês quiserem estar adquirindo. Ele tem um cronograma, dia após dia. Então eu vou fazendo a leitura e nós vamos, eu vou trazendo outros pontos daquilo que Deus tocou no meu coração, que eu anotei também no meu caderninho, para a gente fazer uma análise, tá? O devocional em si, ele é dividido por blocos, tá? Então, ele tudo é intencional, tá? Os 4 primeiros dias, a gente vai trazer a consciência, tá? De como está a nossa vida, a verdade ela liberta, deixe doer e viva o processo, celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Esse vai ser os nossos primeiros 4 dias, tá? Talvez vão ser os dias de maior confronto para a nossa alma, para o nosso ser, sabe? Aquilo que a gente acredita ser. Então, tenham paciência, pode doer, deixa doer porque vai trazer cura, tá? Eu digo pelo processo que eu vivi até aqui também, eu vivo cada dia também buscando, né, estar mais na identidade de quem Deus me fez para ser. Então hoje, o dia 1, a gente vai estar falando como está a nossa vida hoje, tá? E o versículo de hoje é: "Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente". E que ele está falando que quando a gente sabe, a gente descobre a verdade, a gente descobre aquilo que era um erro antes, né. Às vezes, que nem eu acabei orando ali, mas, muita parte a maior parte da nossa vida, na verdade, a gente vive através de algumas mentiras que a gente mesmo contou para si, né, e que transformou isso como sendo uma verdade, né, acreditou tanto que se tornou uma verdade. Ou até mesmo essa cultura que o mundo vive hoje. Para nós, talvez muitas coisas vão ser normais, né. "Ah, não, é normal", mas não é a verdade de que Deus estabeleceu para que nós, como seus filhos, possamos viver, né. Então, quando a gente descobre a verdade, a gente vê que muitas coisas que a gente vinha vivendo eram mentiras. Então, se a partir do momento que a gente descobriu a verdade, né, a gente vai trilhar um novo caminho. Mas se a partir daqui, do ponto 1, que eu descobri a verdade, eu persistir a viver no erro, nas mentiras, naquilo que eu sabia antes de conhecer a verdade, essa pessoa ela está fadada a isso.
Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, porque o Deus ele vem falando, né? Às vezes ele fala no nosso espírito, ele fala através de uma pregação, ele fala através de pessoas na igreja, né? Mas às vezes a gente não quer escutar. Ou a gente escuta, mas não deixa essa semente vir para o coração, porque a nossa verdade, que é a mentira mascarada, ela está muito forte dentro de nós. E nós acabamos acreditando que essa mentira é a nossa verdade para o resto da vida. Mas aí, quando a gente descobre a verdade que confronta, a gente reluta, né? A gente reluta para essa mudança. E quando a gente descobre a verdade e a gente persiste no erro, a gente está fadado a ser destruído. E sem aviso. Aí, por exemplo, algo mais concreto, né? A saúde, a nossa alimentação, que é o que mais pega para todo mundo hoje, né? Eu como muito doce, eu como muito carboidrato, eu como muito pão, eu como muita bolacha, eu tomo muito refrigerante e é bom pro paladar, é gostoso, né, é mais fácil, na correria do dia a dia é o mais fácil, mas você sabe que aquilo ali traz morte, né, você sabe que aquilo ali tá te trazendo, diabetes, pode te trazer um colesterol muito alto, pode, entupir as tuas veias, né, você pode sofrer um infarto com aquilo ali, por conta da falta de oxigenação do teu sangue, o decorrer do teu sangue no teu corpo. Então, tu sabe que aquilo ali tá te fazendo mal, mas você persiste naquele erro. Muitas pessoas talvez já te falaram: "Olha, cuida do doce. Olha, Carmen, diminui o doce. Carmen, cuida o refrigerante. Carmen, diminui o pão, não tá te fazendo bem. Carmen, cuida. Carmen, cuida". Mas aí a Carmen não cuida, a Carmen persiste, a Carmen vai sempre comendo doce, a Carmen vai sempre errando ali, e daí chega um momento que não tem mais, o meu corpo ele já não vai mais aguentar, e o que que ele vai acontecer? Ele vai ser destruído. O que que vai acontecer? Ou eu vou ter um infarto, ou eu vou ter uma diabetes que vai me levar até para a morte, entende? Eu posso até o meu corpo ele vai padecer, ele vai começar a ser destruído, ele vai se deteriorar enquanto eu ainda estiver viva, porque eu vou estar sofrendo com o processo, né, da química que vai estar aqui dentro. Então, não vai ter aviso, simplesmente a doença ela pode aparecer sem te avisar, se tu não cuida. Então, esse é um exemplo mais concreto, né, do que essa passagem quer nos falar. Que quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. É já, não tem remédio que cure. Então, na nossa área emocional hoje, na nossa vida espiritual hoje, né? Quantas vezes Deus tem tocado, ai, filha, vem ter um tempo comigo, filha, vem, vamos orar. Às vezes ele acorda no meio da madrugada, né? Te acorda ali e você, nossa, mas por que que eu acordei tão bem, tão disposta? É porque é o teu momento para estar com ele. É o teu momento para estar ali, lendo talvez a tua Bíblia, fazendo um momento de adoração, orar, conversar com o nosso Pai. Então, às vezes, Deus está te acordando no meio da madrugada ou até mesmo de manhã, mais cedo do que tu necessita estar acordada. Por quê? Porque Ele quer ter esse tempo com você. Então, na nossa área espiritual, muitas vezes pode ser isso, que a gente está tendo os avisos, mas a gente não está ouvindo e nem se movendo, né? Por falta de clareza, por falta de discernimento. E para a gente começar a parte, né, da nossa trajetória na cura emocional, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Não precisa responder, mas se vocês quiserem anotar e depois fazer essa análise, e responder com calma, sozinhas, ali no tempo de vocês, tá. Nós vamos começar a nossa jornada perguntando: "Como que você está?". Daí você coloca assim: "Como que eu estou?". A gente mais uma pergunta, né: "Como está hoje a tua vida? E como estão os teus sentimentos?". Conseguiram anotar? Vou continuar aqui, tá? A gente quando a pessoa nos pergunta, ela pergunta: como que você está, né? A gente já logo vai no automático e responde: tá tudo bem, tá tudo bem". Mas daí a nossa área financeira está indo de mal a pior, ou talvez o nosso casamento esteja passando por alguma crise, ou até mesmo no espiritual a gente esteja fria, né? Ou os nossos filhos que estão rebeldes, estão impacientes, estão dando feedback para nós e a gente não consegue ver. E muitas vezes a gente responde no automático: tá tudo bem", né. Mas esse tudo bem é uma máscara de orgulho, né. Eu descobri isso faz pouco tempo, e quando eu vi isso, que realmente é o orgulho escondido atrás do tudo bem, é porque eu não quero ser confrontada. Quando eu digo que está tudo bem, eu não quero expor a minha dificuldade e permitir que uma pessoa, talvez, que tenha mais sabedoria, venha e me traga uma verdade para mim viver algo diferente, né. Então, quando eu respondo "tudo bem", a gente tem que ficar em alerta. Opa, o que que o orgulho está querendo esconder? Por que que ele quer esconder?
né? Porque o orgulho, ele não vem de Deus, né? E tudo aquilo que é de Deus é bom, perfeito e agradável. E se o orgulho não é de Deus, ele é de Satanás, né? Foi ele que implantou essa cultura no mundo, né? Isso não provém de Deus. Então, toda vez que a gente age, se move no orgulho, a gente ainda está carregando as características da nossa velha criatura antes de aceitar Jesus, né? Então, quando a gente escuta, como que você tá? Tá tudo bem? Então já fica em alerta. Até mesmo quando, vamos dizer assim, tu pergunta para uma outra pessoa, né? Tu quer saber se a pessoa realmente está bem, por quê? Porque tu quer ajudar, tu tá com a disposição de te ajudar. Só que a gente não sabe receber essa ajuda, né? Nós não sabemos receber a pessoa vir e fazer algum comentário, ou mesmo que seja algum comentário ruim, a gente precisa saber filtrar. Nós, como cristãs, nós precisamos andar em amor, né? Porque esse é o maior mandamento que Jesus nos deu, é amai-vos uns aos outros como ama a ti mesmo. Então, quando a gente pergunta para outra pessoa, a gente está com o intuito de ajudar. As pessoas também têm o intuito de nos ajudar. E às vezes eles estão vendo as nossas dificuldades e eles querem poder contribuir para que algo melhor venha acontecer na nossa vida. Mas a gente se fecha com essa barreira do orgulho e não deixa. A gente barra de viver algo novo, a gente barra o conhecimento novo, a gente barra o carinho, o amor, o cuidado dessas pessoas com a gente, né? Então, quando perguntar isso, então vocês já ficam em alerta, tá? A gente eu vou passar bem rapidinho. A gente é um espírito, a gente tem uma alma e a gente habita num corpo, né? Não sei, talvez vocês já tenham ouvido isso, né? O nosso espírito, ele está perfeito, ele está prontinho, né? Ele foi projetado por Deus de forma perfeita. A nossa alma é onde estão as nossas razões e emoções. Então, o nosso cuidado maior nesse processo de 40 dias vai ser para transformar a nossa alma, a gente curar as nossas emoções, as nossas razões. Tá? E a gente habita num corpo, né? E esse corpo, eu trouxe essa questão dos exercícios para nós trazer uma consciência de que os três precisam estar em harmonia para que a gente consiga viver plenamente aqui na Terra, para que a gente consiga realizar o propósito que Deus preparou para nós aqui na Terra. Entende? Então, eu só queria passar essa questão para vocês conseguirem entender o porquê que talvez eu vou estar focando tanto na área emocional, porque no espírito a gente está pronto, a gente só precisa manifestar. A alma, ela está corrompida, né, com a cultura do mundo, então nós vamos tratar, nós vamos trazer consciência. Deus, ele só pode tratar aquilo que a gente permite. Só que como é que a gente vai permitir que ele trate algo se nós não sabemos, né? Se nós não temos consciência, se não está aqui, não está somente lá no inconsciente, né, numa memória esquecida, apagada do passado. Deus só vai tratar aquilo que tiver clareza para nós hoje e nós apresentar ele para ele que mude, né? Ele não vai fazer aquilo que nós queremos, que nós temos que fazer, né? A gente quer que ele mude, então ele vai fazer o quê? Ele vai trazer conhecimento, ele vai trazer materiais para você ler, livros para você ler, vídeos, filmes, tudo direcionado para tratar aquela área específica que você apresentou para ele. Então, por isso que ontem até eu comentei para vocês anotar as suas dúvidas, anotar, né, as suas questões, aquilo que vocês querem que Deus traga clareza, que Deus traga um conhecimento novo, que Deus traga cura, né, para as áreas de vocês, da vida de vocês. Então, vou voltar aqui, né, a gente precisa alinhar a nossa alma, né, com o espírito para que tudo flua. E o nosso corpo, ele precisa estar forte, ele precisa estar saudável para que a gente manifeste toda essa cura de transformação que nós vamos viver. Beleza? Então, vamos lá. Vou continuar na leitura aqui também do devocional, tá? É possível que ao ler essas perguntas tenha o ímpeto de me responder de modo automático com um rápido está tudo bem. Ou então, quem sabe, responda dizendo que está como Deus quer. Na verdade, né, o nosso objetivo é fazer você parar um pouco, sair do piloto automático e visitar mentalmente a sua vida. Essa parte de estar como Deus quer é muito perigosa porque a gente está colocando a responsabilidade das nossas más escolhas em Deus. Então, quando a gente diz tá como Deus quer, ou Deus está no controle, Deus ele está no controle daquilo que nós né, depositamos em sua mão para que ele nos traga o conhecimento, para que ele nos conduza para nós nos movermos. Então, se tem alguma coisa na nossa vida hoje natural que não está correta, é porque nós não estamos ouvindo a verdade de Deus. Nós estamos ainda nos movendo pelas nossas falsas verdades, né? Então, a partir de hoje, vocês tomem cuidado quando vocês disserem Deus está no controle. Ele está no controle do quê? O que você colocou na mão dele? O que você entregou para ele e você se disponibilizou para que ele te mostre a verdade. E você se move em cima dessa verdade.
Aí, se você se move em cima daquilo que ele direcionou, você pode falar de boa, tranquilamente, Deus está no controle. Porque daí você está firmada que aquilo que Deus te conduziu vai se realizar, vai ser algo bom, vai ser algo concreto. Agora, se você simplesmente continuar falando Deus está no controle e jogar para Deus uma responsabilidade que é sua, que é minha, né, de se mover, de agir aqui na terra, aí nós estamos errando e feio com Deus, né? Então a gente precisa vigiar essas culturas que o mundo nos ensinou e a gente continua replicando mesmo depois de aceitar Jesus, porque a verdade ela nos confronta, mas a palavra ela fala e ela é clara: renovai-vos a vossa mente. Então, nós precisamos renovar a nossa consciência, nós precisamos renovar esse nosso conhecimento em relação até mesmo de tudo que fala sobre Deus. Porque tem muita máscara em cima das verdades de Deus, né? E às vezes a gente aprende até dentro da própria igreja, porque Satanás, o que ele mais queria era roubar a nossa identidade de filhos. E ele conturbou tudo, ele manipulou tudo lá no Éden. E ele, desde o Éden para cá, ele conseguiu fazer uma salada de fruta podre e aplicou em todo mundo, né? Então, hoje a gente está aqui para desfazer essa salada. Então, vamos trazer consciência para tudo. Tudo que eu vou falando é para trazer consciência, para trazer clareza, tá? Eu não sou especialista, vocês sabem, vocês me conhecem, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu sou um vaso disponível para Deus, realmente. Então, muita coisa que eu vou falar, Deus me confrontou primeiro, ele me mostrou e eu precisei aplicar para hoje eu ter propriedade para falar para vocês, tá bom? A gente não é aquilo que a gente diz ser. Isso pegou muito pra mim. A gente é as nossas atitudes. Que nem, no caso, né, quando você inspira, quando você respira, você desliga o automático. Aí você consegue ver, você consegue ouvir aquilo que Deus quer dizer com isso, né. Nós não somos o que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Por quê? Eu posso dizer para vocês que nem eu vou falar de mim, né, das minhas descobertas, do meu processo. Eu descobri que eu vendi para o mundo uma Carmen perfeitinha, uma Carmen forte, uma Carmen corajosa, uma Carmen que vencia qualquer coisa, batia no peito, ia adiante. Só que essa Carmen passava por cima das pessoas, do sentimento dessas pessoas. Essa Carmen, ela não estava nem aí, não se importava com ninguém, e ela se sentia como que se ninguém se importasse com ela também. Então eu vendi para as pessoas uma Carmen perfeita. Não, a Carmen é carinhosa, a Carmen é atenciosa. Mas lá no fundo escondido, as minhas atitudes revelavam quem eu realmente era. Era uma Carmen que não estava nem aí, uma Carmen orgulhosa, uma Carmen soberba, uma Carmen que não sabia ouvir, uma Carmen que batia a boca, uma Carmen que buscava os seus próprios interesses. Então essa era a Carmen que eu vendi. Então vocês observem isso. Quem você está dizendo para as pessoas quem você é? Qual é a imagem que você está vendendo hoje, né? E veja quais são as suas reais atitudes, quais são as coisas que você realmente faz quando você diz isso. Ah, eu sou uma Carmen carinhosa. Tá, mas espera aí, que demonstração de carinho que eu tenho? Para quem que eu estou demonstrando esse carinho? É para os meus filhos? Eu posso ser uma Carmen carinhosa com os meus filhos, mas eu posso ser uma Carmen que não é carinhosa com meu marido. Eu posso ser uma Carmen que não é carinhosa com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai. Eu posso não ser carinhosa com os meus irmãos. Então, com quem eu tô generalizando que eu sou carinhosa, mas com quem realmente eu estou sendo carinhosa, né? Quem está recebendo esse meu carinho se sente mesmo que é um carinho ou é algo supérfluo que eu idealizei que aquilo ali é o correto e é o bom, né? A gente precisa se importar com a pessoa, a gente tem que ter a empatia de entender o que aquela pessoa está recebendo de mim. Eu quero dar uma coisa, mas ela pode receber de outra forma. Então, qual é a máscara que está em cima dessas atitudes, né? Que está por trás, no caso. Quais são as atitudes que eu tenho quando eu digo que eu sou uma coisa, né? Eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado, por conta dessas minhas atitudes. Então, hoje você é a única responsável, o único responsável pela vida que você tem hoje, porque você tomou atitudes. Você só está vivendo a vida que você tem hoje por escolhas, né? É difícil, para mim foi muito difícil de entender isso, de aceitar isso, por conta do meu passado, da minha trajetória, minha bagagem, a minha história, né? Eu acreditava que tudo que eu estava vivendo hoje, eu era apenas uma vítima. É uma vítima da questão do abuso sexual, uma vítima das agressões, uma vítima de ter começado a trabalhar muito cedo, uma vítima de uma doença que eu tive, o câncer inicial no colo do útero, então aquele namorado, ele me abandonou, então eu fui uma vítima dele, né? Então, assim, aonde que eu me coloquei, né? Eu me coloquei como vítima.
Então, tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor era as pessoas fazendo para mim, era as pessoas agindo contra mim. E eu estava ali no meio, encolhidinha, e então hoje o resultado da minha vida é esse, porque eu fui atacada, eu fui sobrecarregada pelas outras pessoas. E em nenhum momento eu tinha me colocado ainda como a responsável. Eu nunca tinha me olhado como responsável pelas atitudes que eu tive. Por que que o meu aquele namorado, ele me deixou? Que tipo de namorada que eu fui? Né? Eu era grosseira, a minha mãe presenciou momentos que eu gritava, que eu berrava, que eu discutia, e um dos dias que chegou assim, que ele ia ir embora, eu joguei coisa nele, ele explodiu, mas eu provocava, eu cutucava, eu ia lá, eu ia ainda, eu levava essa pessoa ao extremo dela também, entende? Hoje eu consigo ter clareza disso. Hoje eu consigo aplicar isso dentro do meu casamento, né? O que que eu estou fazendo de errado, né? Aonde que eu estou errando? E isso era uma coisa que meu marido falava desde o começo do nosso casamento. Amor, eu nunca vou olhar para. Ele falava que ele já fazia, né? Eu nunca vou olhar para as pessoas pelo erro delas. Eu vou olhar aquilo que eu estou errando. Aquilo que eu estou errando. Por quê? Porque assim ele consegue viver em paz. Ele não vai viver sobre um fardo do erro da outra pessoa sobre ele. Não, ele vai corrigir o erro dele e ele vai lá, ele vai ir adiante. Da próxima vez ele vai fazer de forma diferente. Então, quando a gente se coloca, a gente se senta na cadeira de responsável, todas as nossas circunstâncias elas mudam, porque a gente vai se posicionar de forma intencional para que as coisas deem certo. A gente não vai simplesmente ficar sentadinha como uma vítima ali cuidando, só observando as coisas como vão acontecer. Porque cada um vai ter uma atitude, as pessoas elas têm escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de fazer escolhas. Ou você se senta na mulher de responsável, ou você se senta na mulher de vítima, certo? Consequentemente, né, todas as nossas escolhas, quando eu escolho ficar aqui encolhidinha vítima, eu vou ter respostas, né? Quando eu tô aqui encolhidinha, as pessoas vão ter atitudes referente a mim perante a minha atitude. Consequentemente, só eu posso mudar isso. Só eu posso mudar as minhas circunstâncias, né? Eu botei assim, ó, a gente precisa se sentar na cadeira da responsabilidade e assumir aonde eu errei e aonde eu cheguei com esse erro. A partir de hoje, esse erro, o que que eu vou corrigir para mim ir adiante, para mim chegar aonde eu quero chegar, né? Todos os dias nós precisamos acordar posicionadas para construir uma vida que nos leva a um estado de plenitude. Então, hoje de manhã vocês já acordaram decididas e posicionadas o quê? Cara, eu vou estar no devocional, eu vou estar ali com a Carmen, eu vou fazer esse desafio, é o nosso primeiro dia, eu vou ir adiante. Então, todos os dias vocês vão ter que acordar fazendo essa escolha. Vocês vão precisar fazer essa escolha. Eu também tive vontade hoje de ficar na cama. Eu quis ficar na cama, e eu disse: "Não, pai, por quê, Senhor?" Aí o nenê queria tomar mamazinho, agora há pouco, faltava 15 minutos para começar, deu: "Ai, Senhor, eu preciso", né? "Não, então tá, vamos lá, preciso atender meu filho", dei mamar, subi, tô aqui. Então, são escolhas. E se eu tivesse ficado na cama até às 5h30, até às 5h45, e daí o nenê acordasse, eu precisasse ainda me arrumar, eu precisasse arrumar aqui o espaço, e como é que seria, né? Eu iria estar afetando vocês também, a minha escolha. Porque daí a gente ia começar a live tarde, aí nós, né, iríamos terminar muito mais tarde, eu ia atrapalhar o dia de vocês, a rotina de vocês. Então agora eu tô correndo contra o tempo. Eu estaria correndo contra o tempo, né, para tentar entregar tudo aquilo que é necessário para vocês entenderem no dia de hoje. Então todas as minhas escolhas têm afetado um coletivo, que a gente falou ontem, né? Tudo aquilo que você vai viver de transformação também vai afetar no coletivo, porque são escolhas, certo? Assim, ó, as nossas vitórias do passado, elas não definem os sucessos presentes e nem os sucessos futuros. Elas não são permanentes. Então, se a gente, no caso, né, mas eu fiz isso aqui no passado e deu certo. Eu estou tentando pensar num exemplo para vocês terem mais ideia, né? Mas, por exemplo, eu construí uma empresa, né? Eu abri a minha empresa, eu agi assim, 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 e deu certo até agora. Porém, estagnou. Estagnou, não vai adiante, está começando a dar um pouco de falência, assim, de faltar financeiro, de faltar mercadoria. Então, a tua vitória do passado, ela não vai permanecer sendo uma vitória no teu presente e nem no teu futuro. Você precisa reavaliar aqui aonde está começando a ter o erro e corrigir. A gente precisa desligar é o nosso piloto automático. Nós precisamos aquietar a nossa alma, respirar e se perguntar como que a nossa vida ela realmente está hoje. O que que eu tenho feito que hoje eu cheguei nesse ponto? Ou melhor, faça primeiro uma análise dos pontos que estão hoje e se reavalie, certo? Vamos lá. Deixa eu tomar uma aqui. A gente pode estar vivendo hoje uma vida que a gente considera
que é só culpa das outras pessoas, né. Mas aí agora eu vou fazer umas perguntas que eu anotei, e sobre algumas áreas, assim, que mais pegam para nós, tá. E vocês vão avaliando, vocês vão pensando, as que mais mexem em vocês, vocês anotem, tá. Vamos falar um pouquinho de profissional, né. Qual é o tipo de conhecimento que você tem buscado, né? Ou qual é o tipo de conhecimento que você não tem buscado por conta daquelas historinhas: "Eu já sei de tudo, eu já". Não sei o que meu marido botou aqui, espera aí. Ah, tá, entendi. Eu já sei de tudo, eu não preciso desse conhecimento, não porque eu fiz a minha vida toda desse jeito e deu certo, agora se eu mudar, pode dar errado, mas na verdade tu não tá vendo que aquilo que tu tá vivendo até agora talvez já começou a dar errado, e você continua com aquela historinha de que não, eu já desse jeito vai dar certo, entende? Na área conjugal, né, quais são os feedbacks que a vida tem te dado, né? A felicidade ou a reclamação do seu cônjuge é um feedback. Ele fala que ele tá alegre ou que ele tá feliz, né? O quanto que falta sexo e você conta historinhas, né. "Ah, hoje eu tô com dor de cabeça. Ai, hoje não. Ah, ai, não, vou dormir antes, que daí não precisa ter", né. O quanto que ele reclama da sua grosseria, da sua impaciência, da sua falta de carinho, do seu distanciamento, da falta do toque, da falta de abraço, e você conta um monte de historinhas como desculpa. Isso tudo são feedbacks. Na área dos filhos, né, quem tem sido você como mãe, como pai, né? Você é um general que só manda? "Vamos filho, já comeu? Já escovou o dente? Mas que coisa séria, você não tirou a mesa ainda?", né, você é esse tipo de general? Ou você é uma pessoa carinhosa que realmente para tudo, deixa tudo de lado, senta com ele, dá um carinho, você olha no olho: "Filha, você já fez o teu tema hoje? Filho, você quer brincar um pouquinho?". Que tipo de pai que você tem sido, né? Qual tipo de mãe que você tem sido? Você tem um tempo de qualidade com os seus filhos? E a mesma coisa, você tem um tempo de qualidade com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, né? Área financeira, né, como é que está o teu dinheiro hoje, né? O quanto que você tem de liberdade? Essa proporção de dinheiro te permite hoje você abençoar outras vidas, você ajudar outras pessoas, ou ele está só suprindo as suas necessidades básicas e você está sobrevivendo, né? Esse dinheiro, ele está te permitindo você ter uma vida abundante e dar uma vida abundante para os seus filhos, até mesmo ajudar os seus pais, né? Ou ele está só limitado a você, né? A você mesmo, à sua casa, né? Eu peguei essas 4 áreas que são as que mais pegam para a gente, né? Principalmente que mais trazem conflito para nós. Para quem fica em casa, né, como eu, muitas vezes eu penso sobre essa área profissional, né? Por que que eu não consegui ainda, né, trabalhar, empreender alguma coisa online ainda? É somente a fase que eu estou vivendo com 2 bebês em casa ou tem mais coisas por trás, né? Então eu faço essas autoavaliações comigo mesmo, né? E eu vou pular agora daí para o nosso devocional para a gente ir pra reta final, tá? Com verdade, responda para si mesmo como está o seu coração. Como anda o seu casamento? Como estão os seus filhos e a sua conexão com eles? A sua relação com os seus pais e irmãos está realmente como deve ser? Você tem se sentido disposto e saudável? Como andam as suas emoções? A sua vida profissional lhe tem dado prazer e fazendo tem lhe dado prazer e feito você sentir-se realizado? Como estão as suas finanças? Existe abundância e liberdade ou vive na escassez? Ao responder todas as perguntas de maneira verdadeira, você acessa o que chamamos de consciência sobre o seu estado atual. Essa consciência é o primeiro passo que precisamos dar na nossa vida para vivermos qualquer mudança que precisamos viver. O passo zero para irmos para o próximo nível de resultados, para nós irmos além. Sem consciência, sem reconhecer tudo o que precisa ser transformado em nós, nós passamos a vida nos movimentando como um barco à deriva, sendo conduzidos de um lado para o outro pelas ondas e pelos ventos fortes sem chegar a lugar nenhum. Ou então, é possível chegarmos sim, mas em um destino indesejado, um lugar errado, diferente daquele que eu e você desejamos estar. E esse lugar errado pode ser um divórcio, a solidão de não ter um cônjuge, talvez um problema sério com um filho, a falência do seu negócio ou, quem sabe, uma grande dificuldade financeira. A verdade é que, quando não nos mantemos no estado de consciência da vida que temos levado e das consequências das escolhas que fizemos até aqui, seguimos pela nossa existência de olhos vendados, repetindo os mesmos erros e destruindo tudo à nossa volta, a começar por nós mesmos e pelas pessoas que mais amamos. Veja o que é dito em Provérbios 29:1, uma palavra sábia sobre o reconhecermos os erros, que é o que nós lemos lá no começo, né? Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, e sem aviso é irremediavelmente. Aqui ela tá falando, é a Camila Vieira, tá? Ela vai falar um pouquinho dela.
Eu posso falar com autoridade sobre esse assunto, pois era essa pessoa que tinha colocado o barco do meu casamento à deriva. Durante anos vivi no piloto automático, ignorando os sinais de problemas, empurrando para baixo do tapete os sinais de alerta de que as coisas não iam bem e enchendo a minha mente de um diálogo interno que justificava tudo, que tirava de mim a responsabilidade e me impedia de olhar para o que estava acontecendo com verdade e consciência sobre o que eu precisava mudar em mim. Eu era a tola que ignorava a repreensão e que iria ser destruída. Fui motivada pela dor e pelo medo de fracassar quando vi meu casamento com data marcada para acabar e iniciei uma jornada desesperada em busca de consciência. Precisava entender onde eu estava errando, precisava ter lucidez sobre o que existia em mim que precisava ser transformado antes que fosse tarde demais. Não existe transformação sem consciência. Não existe crescimento sem consciência. Não existe vida abundante sem consciência de tudo o que está disfuncional em nossas vidas e quais são os nossos erros em cada área para que possamos mudar nossos comportamentos e acessar as promessas de Deus para nós. O testemunho dela, eu já vou entrar na parte dos nossos exercícios para a gente finalizar, tá, meninas? O testemunho dela é muito forte. Eu vou ver se eu acho o vídeo e mando para vocês, conforme for o meu dia aqui com as crianças, né? Aí eu compartilho com vocês. Mas ela teve um pedido de divórcio do marido dela em 2017. Isso já fazem quase 8 anos, parece. E ela era uma mulher, eles tinham uma empresa, que hoje é a maior empresa de coach sistêmico aqui do Brasil, que é a Febracis. Eles tinham uma super empresa, ela era uma super mãe, eles têm 3 filhos, né? Ela sempre cuidou muito bem dos filhos dela. Ela era sócia dessa empresa, então ela sempre administrou muito bem. Ela se considerava uma ótima esposa, porém, toda vez que o marido dela, que é o Paulo Vieira, ele vinha trazer um feedback para ela, que ele vinha apontar algo que ela precisava mudar. Eu peguei isso para mim também, que hoje eu analiso o meu casamento. Toda vez que meu marido vem me falar algo, amor, cuida tuas palavras, amor, cuida tuas expressões, amor, cuida aquilo que tu pensa, cuida as raposinhas que tu tá alimentando na tua cabeça, amor, cuida, amor, vigia, amor, olha isso. Ele tá trazendo feedbacks para mim melhorar e não para mim me diminuir. Entende? Você é uma mulher sábia, então você sabe quando uma pessoa está trazendo algo para você, ela está trazendo para te trazer um crescimento, né? Ou ela está te trazendo realmente para te condenando, porque você é uma burra, né? Vamos usar de palavras de baixo escalão. Tu é uma burra porque você é uma inconsequente, porque você não faz nada certo. Isso é para te deteriorar. Agora, quando a pessoa vem e te fala assim, amor, tu pode ser mais carinhosa. Ô mãe, a senhora pode dar um abraço mais apertado, a senhora pode dar um sorriso, né? Ou a senhora pode falar. Eu estou dando exemplos assim aleatórios só para vocês entenderem e aplicarem dentro da vida de vocês, tá? Mas voltando a Camila, ela recebeu um pedido de divórcio. Ela disse que num dia eles foram jantar fora, né, com os amigos e tudo mais, chegaram em casa felizes e tal. Só que de repente o Paulo Vieira ele chamou ela para conversar. Ele disse: "Eu preciso falar um assunto sério com você". Aí os dois sentaram, né, longe dos filhos, só eles. E ele falou, entregou para ela os papéis pedindo o divórcio porque ele não aguentava mais viver com uma falsa esposa dentro da casa dele. Ele elogiou ela, ele falou, agradeceu pela ótima sócia, pela ótima mãe que ela era, pela ótima dona de casa. E só que ele disse: "Eu não aguento esses 90% ela estava perfeita, mas os 10% estava fazendo ele se sentir desonrado, não se sentia amado, ele não ter valor nenhum, porque daí ela desonrava ele na frente dos amigos, publicamente, na frente dos sócios, ela não demonstrava carinho. Então, ela teve uma série de escolhas que foram botando em cima dele uma máscara, em cima do amor, né? E foi afastando os dois. Então, ela teve esse pedido de divórcio do Paulo Vieira e ela se posicionou. Ela podia simplesmente continuar falando, né? Porque ele é um insatisfeito, ele só reclama de tudo, porque o errado é ele, porque ele não muda, porque ele também tem um monte de coisa, mas ela parou, ela ouviu aquilo ali foi um choque para ela. Ela parou e, não, eu preciso enxergar essa mulher que ele tá falando que eu sou, porque eu não sou isso. Só que daí entra naquilo que a gente estava conversando antes. Ela criou uma história, ela criou uma personagem cheia de mentiras que pareciam reais. E ela vendeu essa imagem para todo mundo. Tanto que quando ele pediu o divórcio, ela não teve ninguém para ela recorrer, porque todo mundo ia julgar ela. Tanto que ela fala no testemunho dela que ela não teve um líder espiritual que ela pôde chegar e desabafar e falar que o marido estava pedindo a separação, porque ela era líder de, eles eram líder de casais, se eu não me engano, alguma coisa assim dentro da igreja, e ela vendeu essa imagem de perfeita. Aí como que ela, como líder, ia chegar agora perante um pastor, né? E ia falar que o marido estava querendo se separar, né? Que imagem que ela vendeu?
Então, por isso, a gente não é o que a gente fala, que a gente falou antes no começo. A gente é as nossas atitudes, né? Então, aqui você consegue pegar um gancho direitinho daquilo que estava falando antes, né? Para a gente avaliar quais são as nossas atitudes hoje, né? Quais são os feedbacks que você está recebendo da área financeira, da área conjugal, da área dos filhos, no servir, no intelecto, o teu profissional, quais são as áreas, né, que você está recebendo, porque em todas as áreas nós recebemos feedback. Porque todas as áreas da nossa vida, elas formam a nossa vida. Então, em todas as áreas, a gente está sempre ouvindo alguma coisa, mas a gente não presta atenção. A gente não dá o devido valor àquilo que a gente ouve. A gente pensa, não, amanhã eu mudo, amanhã eu vou agir um pouquinho diferente, mas não há transformação de dentro para fora, entende? Então, por isso que a gente precisa alinhar essa nossa parte emocional, essa nossa parte de sentimentos e razões, né, que é a nossa alma. A gente precisa curar ela, a gente precisa renovar ela com a verdade de Deus. Então, tudo isso que a gente foi falando foi para trazer consciência, para a gente hoje se parar durante o nosso dia. Hoje é o dia que você vai parar e vai fazer essa análise. Amanhã é um outro processo, é o dia 2, é uma outra parte. Então, é hoje. Hoje você tira um tempo. A mãe, por exemplo, a mãe vai fazer o trabalho dela daqui a pouco. Mãe, antes de ir, tira um tempo e faça a sua análise. Analise todos os feedbacks da sua vida. A Tata tem as crianças, a Lorena também tem as crianças, eu também tenho as crianças. Daqui a pouco o marido já tem que trabalhar. Então, agora, nesse momento, eu não vou conseguir fazer pela parte da manhã. Mas a hora que eu botar as crianças na cama, é o momento que eu vou sentar e eu vou conseguir fazer essa análise e eu vou anotar. Eu vou anotar, porque se eu não fizer hoje, amanhã, o que nós vamos viver amanhã, os exercícios de amanhã, não vai ter sentido nenhum, porque vai ficar só na minha mente, entende? Então precisa passar para o papel, precisa anotar, precisa parar e avaliar. E não vai pensando assim, não, de noite eu faço. Aí tu chega de noite, tu se joga assim no sofá, tem que fazer. Aí você fala assim, ó, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer o exercício para amanhã eu poder, né, participar do dia 2 e fazer sentido tudo aquilo que eu vou viver. Aí quando você fala eu tenho o quê, se torna um peso. Se torna um peso, e daí o sono vem, aí o cansaço vem e você não vai fazer. Então você tem que falar: "Não, eu decido fazer agora". Por quê? Porque você se responsabiliza pelo aquilo que você decidiu, entende? O livre-arbítrio, você tem decisões, então você decide aquilo que você vai fazer, em todos os momentos. Então você decide qual é a hora que tu vai fazer, se for necessário, bota no despertador para não esquecer, tá? Vamos lá, trazendo a consciência, agora eu vou passar o exercício, tá? Convido você agora a pegar papel e caneta e escrever com muita coragem e verdade todas as áreas da sua vida que hoje precisam de transformação. Para cada uma dessas áreas, escreva um ou dois comportamentos seus que causaram os problemas que vive hoje. E quais são os prejuízos, quais são os problemas que você está vivendo, né? Que tem por causa desses comportamentos. Reconheça que os problemas atuais são os frutos das suas velhas plantações. São os feedbacks da vida pelas escolhas que você fez até aqui. E que só mudando a sua mentalidade e os seus comportamentos poderá construir uma nova história para a sua vida. Lembre-se de que o primeiro passo é consciência, né? Tudo que a gente falou hoje foi para trazer consciência para vocês. Ela vai deixar aqui um exemplo, né, para a gente seguir e fazer o exercício. Exemplo: área da vida financeira. Comportamentos inadequados. Daí 2 pontos. Não tem o controle do dinheiro que ganho e gasto. Não sabe quanto que entra e não sabe quanto que sai. Sempre compro mais do que deveria. Quais são as consequências? Estou endividada, pagando juros de cheque especial, não tenho mais credibilidade no meio da família e amigos e estou com ansiedade e me sentindo culpada, né? Aí agora é a nossa vez. Aí a gente vai fazer para 3 áreas, tá? Daí a gente vai fazer área da vida 1, né? Qual é a área da vida? Daí você vai escolher. Eu vou mandar ali no grupo, tá? Esse é o exemplo aqui para vocês conseguirem fazer. E também vou mandar as 11 áreas da vida para vocês avaliarem ali e fazerem ali esse primeiro exercício, tá? Vocês vão fazer isso para 3 áreas da vida, tá? São as que mais te incomodam hoje, né? É o financeiro, é os filhos, é o trabalho, é o cônjuge, os estudos, é a igreja, né? Que é o servir. Então, vocês vão avaliar essas 11 áreas. A gente vai terminar, eu já vou fazer e já vou mandar ali no grupo para vocês se alocarem no dia de vocês, na rotina de vocês, vocês fazerem. Tirarem o tempo e fazerem, certo? Porque esse exercício, ele vai trazer consciência, né? Lembra que eu falei? Tudo é intencional. Então, amanhã nós vamos ter mais um dia intencional em cima de tudo que a gente viveu hoje, que a gente ouviu hoje, certo? Aqui, ela também tem um louvor que eu vou estar mandando ali no grupo para vocês, tá? E eu vou também estar fazendo aqui uma oração que ela deixou para nós estar encerrando, tá? E daí também tem
uma oração pessoal, que daí essa eu vou mandar lá no grupo, que daí você vai fazer a tua avaliação e depois da avaliação você vai fazer essa oraçãozinha, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para nós estar fazendo a oração? Eu vou estar lendo aqui o que ela deixou para nós, tá? Pai, eu te apresento hoje a minha mente, as minhas emoções e o meu intelecto. Eu te peço, Senhor, que abra os meus olhos para que eu, sem mentiras e sem justificativas, eu possa enxergar tudo o que precisa de transformação em mim. Que eu identifique com clareza os prejuízos que os meus erros causaram na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Peço que tu me capacites para que eu seja a pessoa sábia que rapidamente aprende diante das repreensões. Que eu que eu tenha humildade para reconhecer os meus erros e mudar rapidamente. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Eu te peço perdão, Pai, pelos meus erros até aqui, e eu decido, com a ajuda do Espírito Santo na minha vida, construir a vida abundante que o Senhor prometeu para mim. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Alguém quer fazer uma oração? Ó, a Zuzu. Alguém quer fazer uma oração para nós finalizar? Ou quer falar alguma coisa, alguma palavra? Não? Tá bom, tá bom. Lá pelo 10º dia vocês vão estar falando aqui já, tá bom? Então tá, eu vou fazer uma oração nossa mesmo, tá? Essa aqui eu li, mas achei muito boa, né? Mas eu vou só pra gente finalizar, porque eu apresentei e eu quero que Deus encerre aqui para nós, tá bom? Paizinho, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque hoje o Senhor abriu mais uma vez os meus olhos, Pai. Mais uma vez o Senhor trouxe clareza, Senhor. Assim como quando eu falo, Pai, aqui, quando eu leio para ela as coisas, o Senhor está tratando em mim. Muito obrigada, Pai, por trazer consciência. Graças eu te dou, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou com elas também. O Senhor tocou em seus corações. O Senhor trouxe clareza para elas, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor dê força, Pai. Mas dê força, assim, de uma forma abundante para que elas venham vencer todas as narrativas da mente, Pai. Tudo aquilo que quer paralisar elas, Senhor, que vai querer impedir que elas façam os exercícios, Senhor, para que está querendo impedir que elas vejam e tragam luz aquilo que está escuro, que está impedindo elas de irem adiante. Pai, traz luz aquilo que está escuro, Pai. Traz à nossa mente aquilo que está no nosso inconsciente, Senhor. Porque nós queremos te apresentar, nós não queremos mais viver a vida como nós temos vivido, Senhor. De forma incompleta, infelizes, Pai. De forma de escassez. Nós queremos a vida abundante que o Senhor preparou para nós, Pai. Pai, assim como a sua palavra fala que o seu céu, né, tem ruas de ouro, Pai. O Senhor é o rei, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então o Senhor tem para nós viver aqui na terra também isso. Isso não ficaria apenas no seu céu, seria para nós desfrutar aqui na terra. Então, Pai, nós queremos transformar a nossa mente, nós queremos transformar o nosso conhecimento, né, o nosso intelecto, Pai, para acessar essa abundância que o Senhor tem para nós. Então, nos conduz, Senhor, nesse dia, na sua verdade, Pai. Esteja conosco, amigo Espírito Santo, em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente for fazer, Pai. Nos conduz, Pai, na tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Amém? Que vocês desfrutem desse dia, tirem um tempo para fazer os exercícios, tá? Amanhã a gente vai ter um outro dia intencional, né? Então, é necessário os exercícios. Os exercícios é o que vão fazer a gente chegar onde a gente quer, tá bom? Hoje é dia 1, né? Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim, trouxe muita coisa. Eu agora lendo, né? Para vocês ali, Deus me trouxe muita coisa que eu preciso voltar e reavaliar. Que eu, quando eu li o primeiro dia, eu fiz as minhas anotações, que aquilo que Deus tocou no meu coração, né? Mas hoje parece que ele trouxe luz, assim, ele trouxe clareza. Então, assim como talvez esteja sendo bênção para vocês, para mim também está sendo. Então, eu tô com muita expectativa. Eu creio que depois desses 40 dias aí, nada mais segura a gente nessa terra. Amém, lindas? Beijo, um dia abençoado para vocês. Santo Deus.